Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que desta feita roda na BCC Television, uma nova empresa website que todos nós estamos fazendo o possível para que ela se erga ao lugar que merece, ou seja, de um grande sucesso. Estamos todos nesta batalha. Hoje, como só ia acontecer, temos dois convidados de absoluta ponta e que tenho certeza absoluta vai levar até vocês sempre aquilo que nós nos propusermos, ou seja, um bom entretenimento com um conteúdo excelente. Aliás, por falar em conteúdo, eu quero deixar bem claro para vocês que o programa Livros em Revista não tem cor, bandeira, crédito e muito menos militância política. Tudo que nós exigimos das pessoas que aqui sentam, gratuitamente, diga-se de passagem, é um bom conteúdo dentro da máxima honestidade possível. E vimos conseguindo isso no decorrer dos quase 9 anos que estamos aí neste caminho. Portanto, quem estiver dentro desses preceitos, ora qualificados, por gentileza, procure a nossa produção, que será sempre muito bem-vindo. Eu quero, antes de passar direto aqui para o Ivo Patarra, fabuloso jornalista aqui do meu lado direito, quero agradecer os trabalhos da Betânia, Luciana, do Márcio, que sem eles nós não estaríamos chegando até as ferramentas midiáticas de vocês, e também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre as portas do universo lusófono. Portanto, Maria Estela Guedes, eu espero continuar a obter os teus préstimos, assim como desejo que você nunca se decepcione conosco. Pessoal, ao meu lado direito, jornalista político há 30 anos, passou pela Folha de São Paulo e outras grandes redações. Em 2010, teve o despautério, como diria o bem-amado, o despautério de escrever O Chefe, que retrata com uma fidelidade absurda todo o andamento de um processo político que nós tivemos aqui em São Paulo, ou melhor, no Brasil, né? Que é o mensalão. Uma fase detestável e que infelizmente voltou com força total. Agora com os petrodólares. Lança, Ivo Patarra, lança, aqui, você já lançou agora na Bienal? Lançado, na Bienal, os petroladrões. Que é meio assim, onomatopaico isso, petroladrões. Meu caro, Ralph, muito obrigado por ter vindo, assim, rapidamente, aqueceu ao nosso convite, e eu tenho certeza que você está brilhantando aqui o nosso espaço e vai fazer a felicidade dos nossos espequinautas. Obrigado. Petroladrões é a continuação de O Chefe. O primeiro tratou do escândalo do mensalão e Petroladrões trata do escândalo do Petrolão, o saque à Petrobras, possivelmente o maior crime de corrupção de todos os tempos no Brasil. Quiçá do mundo, não? É difícil dizer isso, é difícil dizer. O Brasil certamente é o maior escândalo de corrupção política de todos os tempos. Perdão, você acha que dentro desse escândalo todo, tudo já foi aberto, todas as caixas foram destapadas, ou ainda, na tua opinião, como você é um pesquisador, você é um jornalista político e, acima de tudo, um pesquisador, investigador, como é que você vê essa possibilidade? Muita gente fala, a hora que abrir o BNDES, vocês vão ver, isso aqui é só a ponta de um iceberg e tal. O que tem de verdade nisso? Olha, eu diria a você que da mesma forma que o mensalão veio a ponta do iceberg, né? Foi suficiente para frustrar o esquema, e agora também eu não tenho dúvida que a gente sabe pouco do que aconteceu, por mais que tenha acontecido um mundo de coisas, né? O BNDES, se for investigado, não será pela Lava Jato, vai ter que ser uma outra investigação pela complexidade, né? Agora, a própria Lava Jato esbarra no BNDES, particularmente no aspecto da intermediação
O Lula foi um despachante, digamos assim, das grandes empreiteiras que obtiveram obras no exterior, em governos amigos do Lula e do governo dele, e o BNDES deu empréstimos para essas obras, empréstimos a juros subsidiados, e ao mesmo tempo essas empresas pagaram despesas do presidente Lula, né? Porque são amigos, naturalmente. Os casos que vieram à tona são o do sítio em Atibaia, do apartamento triplex no Guarujá. Também há um enriquecimento dos filhos dele que está sendo investigado através da empresa dele de palestras e mesmo do Instituto Lula, né? Não, você fala do filho, o Ronaldinho dele, o Ronalducho dele. É o Fábio, o filho mais O velho. Ronalducho, né? Não, foi uma ascensão meteórica, né? O sujeito trabalhava sem demérito, trabalhava no zoológico, se me fala a memória. Cuidava de animais lá e tal, de repente se transformou num mega empresário. Tipo, um mês, dois, já ascendeu aos, como diz o Joaquim Maria, aos píncaros da glória. E a questão agora são as investigações contra o ex-presidente Lula, que estão aí se desenvolvendo, ao mesmo tempo em que você vê nas ruas hoje do Brasil já está aberta a campanha dele para presidente em 2018. Quer dizer, o que acontece, né? Quer dizer, será que ele é condenado antes e impedido de disputar a eleição, viram ficha suja, ou ele se sai dessa, porque o quadro é muito bom para ele, né? Quer dizer, ele deixa de ter responsabilidade sobre o Brasil, afinal de contas, Sim. a presidente da República não é mais o partido dele, ele tem 2 anos para ser oposição, criticar coisas muitas vezes feitas por eles mesmos, né? Sim. E voltar como salvador da pátria em 2018. Eu, inclusive, levanto essa tese no livro, de um acordo velado entre o Lula e o Temer. Ou seja, o Lula entrega a cabeça da Dilma numa bandeja para o Temer, e a gente tem isso na prática, quer dizer, há 6 semanas da admissibilidade do impeachment dela pela Câmara dos Deputados, havia 170 deputados indecisos. Eles eram um governo. O Lula vai para Brasília para obter votos de deputados contra o impeachment. Só traz 30. Será que as ofertas do Temer já eram maiores? Ou será que o Lula simplesmente abriu mão em troca do Temer inviabilizar o que a Dilma não conseguiu fazer, a Operação Lava Jato, o que deixa o Lula livre para disputar em 2018? Você sabe que há uns 2 anos, logo quando começou esse negócio de impeachment, né, eu disse na Fiesp, a melhor coisa que pode acontecer para eles é o impeachment da Dilma. Porque justamente eles conseguiram assar a batata, ela ficou muito quente, vai entregar na mão de quem não vai conseguir resolver, e aí você vai ver o barbudo apedeuta, olha, tá vendo? Entregamos o governo e agora vocês estão aí e não conseguiram fazer nada, agora tem que ser eu, né, para salvar esse país. Ele volta como salvador da pátria. Eu acho que é isso mesmo. E depois, agora, quando o Senado finalmente decidiu, ele não só não ganhou nenhum voto, como ainda perdeu um. Quer dizer, não moveu uma palha para salvar a Dilma. Mas o Chico Buarque de Holanda estava ao lado dele para acariciá-lo, coitado. Ele não moveu uma palha para salvar a Dilma, provavelmente em busca de que o Temer consiga impedir a Lava Jato, ao mesmo tempo que se desgaste com o dia a dia do governo para que ele possa voltar. Eu acho que o Lewandowski por fora fez isso quando fatiou o impeachment, quando permitiu que a Dilma saísse pelo impeachment, mas ao mesmo tempo pudesse votar a qualquer momento. Ou seja, não perdeu todos os direitos políticos. Pelo menos é isso que a gente vem entendendo. É uma coisa que deve ser derrubada pelo STF. Será que vai? Mas, de qualquer forma, a Dilma vai ser o quê? Senadora pelo Rio Grande do Sul? Ela é carta fora do baralho, né? Será? A questão é o que o Lula fez, né? E a Dilma herdou o sistema do Lula, toda a maquinação em cima da Petrobras, ela herdou isso. Quer dizer, ela, embora não tenha se enriquecido ilicitamente, disso não pode ser acusada, ela
deixou que o esquema prosperasse. Ela Pelo não menos- o impediu. Pelo menos Ela deu não, guarida a toda a roubalheira. pelo menos ela não se deixou pegar num sítiozinho ou num triplex baratinho. Né? Eu acredito que a Dilma não tenha Não? realmente Passadina, enriquecido. então, foi assim, Não, foi sem então, querer? o que é passadina? É ela simplesmente deixar passar o esquema que estava em vigor, que foi montado pelo É Lula. por isso que E chama é por passadina. É por isso que ela foi escolhida pelo Lula. Era uma pessoa que não tinha ambição subalterna. pessoal, ela não ia enriquecer, portanto não levaria problema para ele, mas também não impediria tudo o que ele montou. Todo o escopo que estava montado. Exatamente. Meu caro, vamos lá. Quem é esse tal de Youssef? Que pelo teu livro, inclusive, e pelo que a gente vê pela mídia, é uma pessoa absolutamente poderosa e necessária aos bens de todos que estavam ali naquela patranha. O doleiro Alberto Youssef é um operador financeiro, né? Então ele chegar na Petrobras no momento do governo Lula, ele chegou através do deputado falecido José Janene do PP, Partido Progressista do Paraná, foi perfeito para o esquema porque ele lidava muito bem com essa coisa de montar empresa de fachada, depois passar isso para outro paraíso fiscal, volta por dólar cabo para o Brasil, transporte de malas de dinheiro, quer dizer, tem uma cena fantástica que é ele se preparando para levar dinheiro. Isso o braço direito dele, que é no espanhol, o Ângulo Lopes. Então ele pegava aqueles maços de dinheiro e embrulhava com papel, esse papel de embalar comida, sabe? Esse papel alumínio? Não, o papel... E celofane? Exatamente. Ele embrulhava aquele monte de dinheiro com papel celofane, depois furava isso para você comprimir ainda mais, aí punha cintas no corpo que apertassem o corpo dele para ficar o mais diminuído possível, aí pregava com fitas de aderência, alta aderência, esse dinheiro todo no corpo, vestia ternos largos e pretos e conseguia transportar... Podia pôr uma batina, né? Ele conseguia transportar até 500 mil reais numa viagem no corpo dele. E entrava nos aviões e ia distribuir. Quer dizer, esse era o braço direito de Youssef para levar dinheiro. Quer dizer, o Youssef foi muito importante nesse Brasil que se forjou na era Lula, né? O Brasil da corrupção. E você menciona que ele era vendedor de pastel? Ele começou como vendedor de pastel, mas já acho que aos 17 anos ele já pilotava o avião do pai dele, as informações. Então é de família já. Exatamente. E já trabalhava ali no contrabando entre o Paraguai e o Paraná. O pai dele era contrabandista, então? E a irmã era dona de uma casa de câmbio em Foz do Iguaçu, quer dizer, ele já estava feito, né? E se tornou um dos maiores banqueiros, porque ele funcionava mesmo como um banqueiro, ele tinha contas correntes com essas pessoas, esses grandes empresários. Se precisassem de dinheiro, ele providenciava onde precisasse. E essas pessoas também deixavam dinheiro com ele, com a certeza que estaria bem guardado. Né? Mas que poderio, não? Empresas em todos os lugares do mundo, contas de banco em todos os lugares, impressionante o dinheiro que ele movimentou. Fora que já é a segunda vez que ele é pego, porque uma vez ele se estrepou com o Banco do Paraná. É por isso que ele está preso. Apesar de ter fechado a delação premiada, o Youssef permanece preso porque da outra vez ele descumpriu o trato de não voltar a praticar crimes. Né? No caso do Banestado, no Paraná. Banestado. E voltou. Quer dizer, ele deve ficar mais algum tempo em casa, no cárcere, aí volta para casa, mas sem dúvida alguma ele foi muito importante para revelar os meandros do Petrolão. Fala uma coisa, como é que falta? Você disse que a Dilma não pegou nada, o Lula pegou tudo, o Lula era o chefão e tal, como você sempre bradou. Mas a impressão que me passa é que não tem evidência suficiente para pegar este cara ou a turma toda. Olha, porque até agora nenhum político foi preso. Não, tem alguns presos, mas... Político? Ex-deputados, que sem mandato. Você tem preso 4 políticos, 3 ex-deputados e um senador, todos no cárcere no Paraná, presos pelo juiz Sérgio Moro. É o senador do PTB. O Jefferson saiu já. Não, o Jefferson sim, mas o Jefferson era o escândalo do mensalão, né? Mas o Jefferson é mensalão, agora, verdade. quando você fala do Lula,
é importante dizer o seguinte, essa cultura da delação premiada é nova, nós ainda estamos engatinhando em muitas coisas. Na época do Mensalão, por exemplo, não teve isso. Então é tudo muito novo. E por isso mesmo o Lula se safou, porque se você pegar o que aconteceu em 2014 e 2015, quando inúmeras matérias de imprensa foram publicadas nos principais jornais do país, com o Lula atacando o ministro da Justiça da Dilma Rousseff, o José Eduardo Cardoso, porque ele não conseguia impedir a Lava Jato. Isso é obstrução de justiça, quer dizer, em qualquer país desenvolvido, o Lula teria sido preso naquele momento. Esse momento passou, quer dizer, eles não são mais governo, dificilmente ele poderá ser enquadrado, acredito eu, em obstrução de justiça no momento. Quer dizer, o PT ainda tem algum poder, eles detêm o governo de Minas, o governo da Bahia, o governo do Ceará, por exemplo, mas ele não tem mais a força, acredito eu, para obstruir a justiça. Então, perdeu-se a chance de prendê-lo e ele deveria ter sido preso por obstrução de justiça. Acredito eu agora que ele vai ser condenado por propriedade oculta desses dois imóveis que eu citei há pouco, o apartamento triplex no Guarujá e o sítio em Atibaia, mas isso talvez não leve à cadeia, quer dizer, ele vai ser condenado a ressarcir o cofre público pelo dinheiro que isso custou. Quer dizer, literalmente a gente fica com cara de palhaço nessa. Não fica, porque se ele for condenado em segunda instância, ele vira ficha suja e não vai poder disputar em 2018. Isso é importante para o Brasil. Mas a Lava Jato, Ralf, ela pode ajudar a plantar uma semente de que não existe ninguém acima da lei. Isso é muito importante no Brasil. E eu estou convicto de que nós seremos um país subdesenvolvido até que a justiça tenha força de prender uns 200 políticos, empresários e agentes públicos que roubaram o povo brasileiro, mas força para mantê-los na prisão durante 30 anos. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos continuar sendo um país subdesenvolvido. Mas eu acho que isso jamais ocorrerá enquanto houver as leis lenientes, ou seja, o cara não nasce ladrão, embora um juiz falou que acho que o Youssef tinha índole de criminoso e tal. Mas você tem uma lei que praticamente abre todas as possibilidades para o cara fazer aquilo que muitas vezes ele não queria fazer. Mas sabe, um faz, se eu não faço, o outro vai e faz. E vai criando aquela cultura, como você falou. As leis têm que ser mudadas, por exemplo, uma que precisa ser mudada. Mas quem muda a lei são os caras, pô. Não, mas a sociedade força, né? Quer dizer, por exemplo, não existe o crime de enriquecimento ilícito. Ou seja, se você me pegar com 10 bilhões... você vai ter que provar que eu ganhei esse dinheiro de forma desonesta, mesmo que seja absolutamente incompatível com a minha renda. Não está caracterizado, tem que se caracterizar o ato que eu fiz, que eu cometi para roubar esse dinheiro. Se você tivesse um crime por enriquecimento ilícito, só o fato de eu já não poder ter esse dinheiro já implicaria o bloqueio desse dinheiro todo. Né? Nós não temos isso ainda no Brasil. Vamos tê-lo. Sim. No caso do agente público, tem o lance da locupletação indébita, que é o mesmo que enriquecimento ilícito. Eu acho que vai por aí. Bom, a hora não é de ficar falando de direito, fazendo aula de direito, mas é por aí, não é? Sim. O grande problema qual que é? O Brasil, a gente tem perto de 5.600 municípios, 27 estados, a União, centenas de estatais, autarquias e departamentos que todos os dias fecham algumas centenas de contratos públicos nesse país. E por trás de cada contrato público, infelizmente, é possível que a gente tenha, antes do interesse público, um interesse privado. Então, você tem que controlar isso lá de cima, quer dizer, você tem que deixar essa turma com medo. Olha, se você fizer essa porcaria, você vai preso e vai ficar preso. Bom, eu sei lá, eu acho que eu não vou viver o suficiente para ver isso que você está propalando ou querendo. Eu acho que não vai demorar muito não, Ralf. A gente tem que acreditar que a Lava Jato é uma semente que vai mudar a cultura da impunidade nesse país. Eu acho que esse é o clamor popular. Essa aliança entre corrupção e impunidade não pode continuar. Isso mantém o Brasil pobre. Olha, né? Se você pegar, sem querer dar uma aqui de culto, mas se você pegar
os discursos de Cícero na antiga Roma. Você só muda a data. Os fatos são os mesmos. A mesma corrupção, o mesmo desmando, a mesma falta de vigilância, ou quando tem vigilância, ela é fraca e não atinge os fins a que está lá destinado. Mesma coisa, eu acho que isso está muito inato no ser humano. Claro que você está certo. É o que eu quero também, o que a Betânia quer, todo mundo na técnica quer, o Joaquim Maria também deseja isso, obviamente, porque eu o conheço muito bem, assim como conheço você. Nós precisamos de mecanismos de controle. Agora, uma coisa que o meu livro também explora e deixa claro é que você tem multinacionais de todos os cantos do planeta que atuam na área do petróleo corrompendo, subornando. Você tem também essas empresas de fachadas, chamadas offshore, em vários lugares do mundo. Você tem paraísos fiscais, você tem bancos estabelecidos, institucionais, no mundo inteiro, todos metidos na safadeza e no desvio de dinheiro público. Quer dizer, não é um problema do Brasil, não. É um problema do mundo. Concordo, só que quando um cara desses é pego, por exemplo, na China, na Coreia ou mesmo no Canadá, o cara é punido, o cara vai preso, o cara sai do seu local de trabalho algemado. Aqui é proibido algemar o cara, pô. Mas tem muita... O que você quer? Tem muita gente presa, Ralf. Tem hoje 2 diretores mas eu da acho Petrobras, que tem muita gente condenada. Ivo, tem muita gente presa em função do que nunca teve. Sim. Não é o suficiente. Sim, eu concordo. É uma questão proporcional. Eu acho que nesse momento, eu digo isso inclusive no livro, no final mais ou menos, eu digo isso, quer dizer, nesse momento, em algum lugar do país, você tem um grupo de pessoas falando aos sussurros, tramando mais um golpe num contrato público. Por quê? Porque essas pessoas não temem nada. E elas acham o quê? Que a Lava Jato é um ponto fora da curva. E o será, a não ser que a sociedade exija que seja diferente. Quantos Moros você acha que serão necessários? Perdão. Quantos Moros serão necessários? A grande briga era para não precisar dos Moros e para a gente ter isso institucionalizado. Mas aí também já é... Né? Nós vamos caminhar. Tá, mas e você acha que um Moro só não vai fazer verão, naturalmente? Não, é um ponto tem que ter outros. É um ponto fora da curva. Quer dizer, a gente tem que ter leis e ter fiscalização da sociedade, sobretudo exigindo que o dinheiro público seja bem aplicado. Você acha que enquanto você tem um presidente da República nomeando os juízes do Supremo Tribunal Federal, você acha que vai ter alguma equidade, alguma parcimônia, alguma justiça? Tivemos, mas não foi suficiente para acabar com a patranha toda e jamais será, como a gente sabe. É uma discussão se eles devem ser nomeados por mérito ou não. Quer dizer, a gente usa o sistema norte-americano, o presidente escolhe, o Congresso escolhe. Eu não sei se há saída para isso. Quer dizer, o fundamental de novo, você ter a sociedade alerta, fiscalizando e exigindo que as coisas se procedam de forma diferente. É assim que o dinheiro, em vez de morrer na mão de uns poucos safados, vai chegar nas periferias do Brasil, onde as pessoas de fato precisam de um hospital de qualidade, de uma escola de qualidade, para que o Brasil possa subir de patamar e não ser mais um país subdesenvolvido. E você sabe que eu ouço muito, ainda hoje, esse negócio de Lava Jato não vai dar em nada, ou é bobagem, eu não me meto, não quero nem ouvir. Dos políticos, é o que eles querem, é o que eu falo para as pessoas, é tudo que eles estão querendo, que você seja omisso. E hoje o mais interessado nisso é o Lula, porque claro, se ele não for condenado, há grande chance dele voltar como salvador da pátria em 2018. É o que eu temo. Eu temi isso desde 2015. Temia mesmo. Bom, quando que encerra o teu livro? Em que época? Ele vai do início da Lava Jato, que é março de 2014, e eu vou nessa primeira edição até maio de 2016, quando a Câmara dos Deputados afasta o presidente da República. Bom, tá quentinho, né? Tá quente. E você está preparando uma sequência, porque o Lava Jato não vai acabar tão já. Eles acabaram de
serem prorrogados, né, o prazo de investigação mais um ano. O Sérgio Moro disse que tentaria concluir até o final do ano. Era muito bom que ele concluísse, até para fazer sombra ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, principalmente em Brasília, que é muito lenta, né? Quer dizer, enquanto ele já está julgando e condenando as pessoas, as investigações que abrangem os políticos não avançam, elas são muito lentas. Não avançam porque são bloqueadas, naturalmente. Agora, eu acho que nós temos que contar com os jovens, porque o jovem, naturalmente, ele tem boa índole, ele é um idealista, você já foi jovem, né? Eu também e tal. Essa é uma grande bobagem, né? Eu também já fui jovem e tal, mas nós já passamos por isso, ou seja, quando eu tinha 18 anos, eu pensava de uma maneira. Hoje, naturalmente, penso de outra, já não quero mais ser a palmatória do mundo, como a maioria dos jovens se dispõe a ser. Eu quero, eu faço, eu vou brandir a minha bandeira, a minha flama e tal, parará. Depois isso vai se escoando, o cara vai tendo família, aí começa a amortecer um pouquinho. Mas eu acho que um cara jovem, como é o Moro, idealista, um cara que você nota que tem uma boa índole, é um sujeito honesto e tal, acho que mais uns 5 ou 6 dele, acho que a gente chega lá. Eu diria a você... Com tempo, né, e vida, né? Eu diria a você que a luta contra a corrupção, ela não é uma bandeira de direita, nem uma bandeira de esquerda. Não, tem que ser ela é uma bandeira da cidadania. Mas né? como... E o Brasil tem que se engajar na luta contra a corrupção. Mas vem cá, independentemente de onde ela venha, e hoje ela vem praticamente de todos os setores políticos, né? Você imagina que é o seguinte, falando agora de quem não quer enxergar, como é que você pode sair à rua e defender os direitos de uma pessoa como a Dilma, que se não errou, é muito incompetente e não merecia estar no lugar que estava, e a gente sabe, você melhor do que eu sabe disso, estava lá literalmente a favor e amando de terceiras pessoas. Ela era um fantoche, na minha opinião, literalmente. Como é que você pode sair à rua, levantar uma bandeira e dizer, volta para pagar tudo o que fez, pô? Não, isso é a campanha do Lula para 2018, eu não tenho dúvida, quer dizer, eles dizem, tem uns que dizem que houve um golpe de Estado, bobagem, outros dizem que houve um golpe constitucional, não saberia nem dizer o que é isso. O cara também não sabe. Outros dizem que houve um golpe parlamentar, outra bobagem, o que houve foi um golpe político, ou seja, o PT e o PMDB estavam juntos, desde 2010, foram reeleitos em 2014, a Dilma e o Temer, reeleitos, Sim. Os dois já eram, né? Foram reeleitos 4 anos depois, e aí houve o golpe. O PMDB passou para a oposição e teve números para destituir o PT. Quebrou o castelo de cartas. É golpe, mas é golpe político entre eles, é uma briga deles. De família, eles. É quase uma briga de família. E aliás, se dão muito bem na hora de dividir o butim. Na Petrobras. Claro. Vou até citar um exemplo, o Nestor Severó, diretor internacional, afastado a partir do caso Passadina. Ele cuidava, na diretoria internacional da Petrobras, do PMDB. Quando deu o problema, olha a gravidade disso, quando deu o problema ele teve que sair, sabia demais, o que fez o Lula? Botou ele na cota do PT na BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. Então ele passou. Que é para sujar mesmo. Não, ele passou a servir, ele servia bem, passou a servir o PT. Você vê como o Lula conhecia. E você tem a delação incrível do Delcídio Amaral, que foi líder do governo no Senado. Mas era mentiroso, Mas o que ele conta é impressionante. Ele conta que o Lula participou da operação para subornar o Nestor Cerveró, para que ele, numa delação premiada, não implicasse o José Carlos Bunlai, que voltou para a prisão, porque é muito ligado ao Lula. Né? Você vê o conhecimento do Lula sobre as petrorroubalheiras. Meu caro, acabou o tempo. Eu agradeço. Não tem que agradecer, eu é que te agradeço o empenho de você ter vindo até aqui, sei o quanto você é ocupado. Petroladrões, nas livrarias já à disposição. Como é que as pessoas fazem para se comunicar contigo usando as vias No próprio livro tem site... Qual é o site? É o www? Não, desculpe, no próprio livro tem meu e-mail e é fácil de... Mas vamos falar.
É o ivopatarra@gmail.com. ivopatarra@gmail.com. Meu caro, muito obrigado mesmo por ter vindo, muito sucesso, que merece um trabalho longo, árduo, estafante e que há de ter o sucesso merecido. Muito obrigado. Muitas felicidades para você. Obrigadão, felicidades. Pessoal, já retornamos com Joaquim Maria Botelho, um cara sensacional também. Até já. Tchau, tchau.